um momento de celebração através da fé, transformação e formação. Hoje, 14 de outubro de 2025, é uma noite de celebração de 85 anos da FABAPAR, a Faculdade Batista Paranaense. Uma história construída sobre fé, ensino e propósito. A Faculdade Batista do Paraná celebrou mais um ano da sua caminhada, um tempo marcado por gratidão, adoração, testemunhos e lindas histórias. E o Super Repórter esteve presente para acompanhar tudo o que aconteceu nessa noite de celebração. Ele foi o convidado especial dessa noite, presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor da PIB Niterói e também professor aqui, né, pastor? Que privilégio, pastor Pascoal Piragini aqui conosco. Que alegria tê-lo aqui, pastor. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui nessa instituição, 85 anos, uma marca linda na história e hoje, no dia de hoje, um impacto com uma visão centrada na palavra, de formação de pessoas para o ministério. E a gente vê o resultado dessa escola naquilo que Deus tem feito no Paraná e tem feito no Brasil através daqueles que saem dessa escola. Então é tão gostoso a gente ver o fruto do trabalho. E cada vez que a gente fala de 85 anos de uma instituição como essa, a gente olha a vida daqueles que passaram aqui e deixaram sua marca em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Graças a Deus pela FABAPAR. Uau, pastor, que lindo, né? Fazer parte de uma noite como essa. Eu gostaria de saber como que está o seu coração, né? Em ver essa história, como a gente ouviu aqui, um pastor falou, né? O Deus que fez lá atrás, que continua fazendo e que fará ainda coisas maravilhosas, né? Lá para frente. Como que fica seu coração vendo todas essas gerações, pastor? Olha, deixa eu começar falando pessoalmente, né? Chegar aqui em Curitiba traz tantas memórias e a gente vê tanta gente conhecida, tanta gente amada, então é impossível não ficar assim emocionado, né? Coração apertado, abraçar um, conversar com o outro, rever as pessoas. Mas estar aqui nessa escola e ver tudo que está acontecendo, ver todas essas reformas, como ela está bonita, como ela se expandiu, como a visão cresceu, saber que tem mais de 60 alunos fazendo mestrado, são quase 1.000 e tantos alunos, eu não sei exatamente o número, mas assim, fazendo curso de bacharel em teologia, a gente vê a beleza da graça de Deus e a multiplicação do sonho de fé. Eu acho que a Bediter nunca imaginou que ia ser tão grande, né? E aquela semente dele lá em 1940 tem dado frutos. E o fruto está aí na expansão do Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Que lindo, pastor. Deixa uma palavra para os alunos novos, né? Ou os que estão aqui nessa geração, nesse tempo, nessa caminhada ministerial. Então, para você que está começando a sua jornada, eu estou de cabelinho branco já, né? Eu me lembro quando cheguei, a emoção do meu coração, o impacto de começar a se aprofundar na palavra, a vida de homens que me influenciaram. Eu me lembro de alguns professores que deixaram marca na minha vida. Aproveite esse tempo, não apenas para você completar tarefas e ganhar um título, mas para ser forjado e formado interiormente e exteriormente para a obra do ministério que Deus te chamou para isso. Então aproveita, porque todos os detalhes foram planejados por Deus e Deus vai usar em cada momento da sua história algumas lembranças dessas para te dar direção, luz, e outras você vai ter que garimpar, porque você também aprendeu a garimpar e recebeu as ferramentas para isso. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Ao meu lado, eu estou com o filósofo, pastor e diretor da FABAPAR, pastor Antônio Cuco Filho. Pastor, que noite linda. Primeiramente, a gente quer dar parabéns por essa noite mesmo de adoração, de celebração. Um prazer recebê-lo aqui na Rede Super.
Somos nós que agradecemos a presença de vocês aqui conosco. Com certeza é muito especial, tendo em vista que estamos comemorando esses 85 anos de história e contar com a participação de vocês, para que outras pessoas também possam de algum modo ser inseridos nesse momento, para nós também é bem especial. Pastor, conta um pouquinho para a gente quais têm sido os maiores desafios para vocês aqui como Fabapar, né, para formar essa nova geração que está vindo para o reino de Deus. Uau, quais que você quer que eu fale, né? Não são poucos, temos uma série de variáveis aí hoje, mas para o ensino teológico existe uma questão importante com relação à própria gestão da instituição, né? Que ela trabalha com alunos que grande parte deles não detém de tantos recursos para investir. E aí nós precisamos trabalhar com mecanismos para auxiliar esses próprios alunos, até mesmo a viabilizar os seus estudos. Graças a Deus, muitas igrejas contribuem, participam, né? Muitos padrinhos, né, acabam se envolvendo. A Convenção Batista Paranaense tem um programa de auxílio para membros de igrejas batistas. Então esse é um dos aspectos. O outro aspecto é a questão das características das novas gerações, dos novos tempos, né? Estamos lidando com a questão da inteligência artificial e muitas vezes este benefício pode ser usado de uma maneira não adequada, e aí nós precisamos instruí-los a como aproveitar o melhor desses recursos tecnológicos, mas sem fugir da essência que principalmente nós temos como foco compartilharmos e ensinarmos a Bíblia com a Palavra de Deus e nos aprofundarmos nela, né? Pastor, com certeza você tem tantas histórias, experiências para contar, né? Vivenciando aqui com cada aluno, com cada pessoa que tem passado aqui. Tem alguma que você pode compartilhar conosco em especial, alguma história, algum momento que o pastor lembra? Olha, são muitas histórias porque eu também estudei aqui no bacharelado em teologia, fiz o bacharel em teologia, depois eu fiz uma pós-graduação, fiz o mestrado e curso livre, então eu passei em todas as fases, né? Mas com certeza algo curioso tem a ver com um dos professores que eu tive aqui na casa, o pastor Keith Rogers. Hoje ele já está na glória, né? Mas ele tinha algo muito peculiar. A disciplina dele era levar o vocacionado a desenvolver a sua intimidade com Deus e essa perspectiva de vocação. E uma das coisas que ele exigia era a Bíblia física. Naquela época nem tinha celular, mas muitos alunos não traziam a Bíblia. E quando o aluno não trazia a Bíblia, ele dava um tapa nas costas do aluno. Então e isso aconteceu várias vezes, né? Então foi uma maneira curiosa de ele incentivar para que todo mundo trouxesse a Bíblia. E a partir da terceira semana que o pessoal entendeu, aí todo mundo estava com a Bíblia aqui. São muitas histórias, mas é muito especial saber que em torno da Bíblia realmente é a vivência daquilo que a Fabapar faz. Com certeza é uma lição para a vida, né, pastor? Até hoje vem para o culto com a Bíblia. Exatamente. Inclusive a minha Bíblia bem até debilitada da época que eu usava. Pastor, deixa um versículo para nós, algo que queima no seu coração, para a gente encerrar essa noite tão linda que a gente viveu com vocês. Uma das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele nos diz assim: eis que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu creio que essa é a perspectiva. Vivemos hoje na perspectiva de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui do meu lado eu estou com o Felipe, que é aluno aqui da Fabapar, também é líder de adolescentes. Eu vou pedir para que ele se apresente um pouquinho para nós. Conta aí, Felipe, do qual batista você é, há quanto tempo você está estudando aqui? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou lá da Igreja Batista do Bacaxeri. Hoje eu sirvo ali com os adolescentes em tempo integral, sou obreiro responsável pelos adolescentes e auxilio nos jovens também. Eu estou na faculdade fazem 2 anos, estou no 5º semestre, estou encaminhando para o 6º semestre aí, se Deus quiser. Qual a experiência que você tira nesses 2 anos para a sua vida, para o seu ministério e para o seu chamado, Felipe?
É muito bom, né, ter uma formação, um bacharel. É muito importante isso. Então acho que tem agregado muito ao meu ministério e eu recomendo muito. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os adolescentes que estão nos assistindo hoje, né? Quem sabe às vezes eles pensam, será que eu vou para uma faculdade? Será que vale a pena? Porque às vezes eles acham que apenas estar no estudo bíblico ou dentro da igreja já basta, né? O que você diria para eles? Eu acho que a primeira coisa de tudo é procurar direcionamento do seu líder, do seu pastor. Aí, se o seu líder confirmar, acho que depois é buscar a oração em Deus, aí colocar nas mãos dele, que se for da vontade dele, vai acontecer tudo no tempo certo. Então acho que é isso. É um incentivo, com certeza, adolescentes a gastarem a vida pelo evangelho, igual foi a minha escolha quando eu tinha 18 anos. E é isso, eu incentivo, aí busquem conselho de Deus e dos seus líderes. Tem algum versículo que queima no seu coração que você gostaria de compartilhar conosco? Acho que Filipenses 2, ali o capítulo inteiro, que Paulo diz que Jesus veio a esse mundo e ele não se deixou apegar a que ele era Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, e se fez homem e se fez servo. Então acho que isso que queima no meu coração, esse ato de servir, esse ato de colocar a minha vida à disposição do Evangelho de Cristo. Acho que é esse texto que queima no meu coração. Uau, que incrível, Felipe. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério e seu chamado. Rede Super, inspirando você. Entre os convidados, professores, ex-alunos e líderes celebram juntos o crescimento da instituição. Muitos compartilharam testemunhos sobre como o tempo Fabapar marcou profundamente as suas trajetórias pessoais e ministeriais. Um encontro carinhosamente pensado para honrar aquelas pessoas que foram as primeiras a trazer as pedras para a construção desse templo. Um dia de celebração, emoção e muitas histórias. O primeiro encontro Pedras Vivas aconteceu aqui na PIB Curitiba e a gente veio conferir tudo o que aconteceu nesse dia emocionante. Eu sou a Karine Barreto e esse é o Super Repórter. Pastor Carlos aqui comigo. Que privilégio te receber aqui na Rede Super mais uma vez, pastor. Conta pra gente, como você chegou aqui na PIB, quando você chegou, como que é a sua história com a igreja? Uau, primeiro que alegria, né? Acho que celebrar e lembrar tudo isso é bênção demais. Eu vou dizer assim, eu demorei um pouquinho para vir. Meus pais começaram a frequentar a PIB ali por volta de 2005, 2006. Eu ainda levei mais uns 2, 3 anos para vir para cá. Eu fui chegar aqui em 2009, eu me lembro, ainda participando ali no culto de jovens, ali no ginásio, né? Domingo aqui no templo, né? Quando a gente fala assim, com as nossas janelas cobertas com plástico, né? Talvez eles vão passar uma foto aí para você ver, você vai lembrar desse tempo, né? Então, cheguei aqui nesse tempo, quando a gente pegava aqueles cultos no domingo, sentado nas cadeiras de plástico, né? Com toda aquela plataforma, era uma bênção. Tem bastante história, né, para contar, pastor. A gente está fazendo uma pergunta-chave para todos os nossos convidados, que é a seguinte: se você estava no dia da inauguração do templo e se você lembra como foi esse dia, a sensação que foi participar. Olha, eu estava aqui com a minha família, estava aqui com a minha esposa, foi uma alegria, não é verdade? Depois de tantos anos, a gente inaugurar, né? A gente celebrar a entrega desse espaço. Então, eu estava aqui naquele dia, eu estava aqui antes do culto, naquela chuva que deu, eu estava aqui também. Você limpou também antes do culto? Também ajudei o pessoal aí, né, a preparar tudo, mas estava aqui, foi assim, uma alegria celebrar. Pastor, qual é o sentimento hoje de estar celebrando essas pedras vivas aqui? Uau, eu acho que assim, para mim, como é que eu vou te dizer?
Eu estava acostumado quando a gente trabalhava ali no 3º andar com aquela janela com plástico atrás. Quando começava a chover, a gente empurrava a mesa mais para frente. Eu estava acostumado quando a possibilidade é que o templo não tinha as cadeiras físicas, né, fixas ali, a gente fazia festa do chocolate e outros eventos ali dentro. Então, ao mesmo tempo, traz uma saudade, mas traz uma alegria quando, no momento de oração, quando numa pregação a gente está lá na frente e vê essa coisa maravilhosa que Deus fez para essa igreja. Amém, pastor. Muito obrigada. Eu vou deixar você aproveitar o culto agora e Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado. Tchau, tchau, hein? Eu estou aqui com a irmã Cleide, que é a idealizadora dessa festa que está acontecendo, desse encontro, e com o nosso pastor querido, pastor Pascoal Peragini. Que privilégio tê-los aqui. Pastor Pascoal, a irmã Cleide me falou uma coisa. Ela falou assim, ó, 90% dessa construção tem a mão do pastor Pascoal. Não foi isso, irmã Cleide? Conta, pastor, como que está seu coração hoje aqui? Não, quando nós chegamos aqui, o que existia, não terminado ainda, era o ginásio de esportes que temos aqui no outro lado. Aqui já tem outras áreas. E aí terminamos aquela parte e começamos o sonho, que é a construção. Aconteceu muita coisa, mas a graça de Deus foi maior. Estamos aqui, louvado seja o Senhor. Né? E você, irmã Cleide, conta pra gente, como foi esse desafio junto com o pastor Pascoal e hoje vocês poderem ver esse complexo pronto, poder desfrutar de tudo isso na presença de Deus? Eu cheguei um pouquinho mais tarde, que eu vim de Campinas, era o pastor Marcílio que começou o processo de construção aqui. Mas foi um tempo muito gostoso. Hoje a gente vê como a gente cresceu, como a gente aprendeu. E preparando esse evento, nós choramos tanto, porque são histórias vivas ainda. E as pessoas, o amor das pessoas relembrando essa história. Até hoje de manhã eu vendo um vídeo que vai passar, eu chorei, entendeu? É uma história bonita, uma história que eu sempre digo assim, não é para ficar no papel, porque a gente tem que passar de geração para geração. É uma história linda e pastor Pascoal que segurou até o final, até 2014. Teve um povo aí maravilhoso que sonhava, planejava, trabalhava. E esse povo é uma parte deles, alguns o Senhor já promoveu para a glória, mas muitos desses aí, desde o primeiro momento, que foi o lançamento da campanha pelo pastor Marcílio, para a compra desse terreno, até a inauguração, estiveram conosco, ladeando, trabalhando, e depois continuam aqui. Louvado seja Deus. Eu sou uma nova geração, eu e a minha família servimos na PIB Curitiba, somos membros e a gente eu estou muito emocionada, então eu imagino vocês, né? Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. E também eu queria aqui, para encerrar com vocês, tem uma pergunta-chave que nós estamos fazendo para todos os nossos convidados hoje, que é assim, você lembra o dia da inauguração do templo e o que você sentiu? Olha, o dia da inauguração foi um misto de ansiedade, porque até 6 horas da tarde isso aqui estava em obras, andaime montado, e aí o povo estava chegando para a festa e viu que estava sujo. E foi emocionante. O pessoal começou a tirar o sapato, as mulheres tiraram o sapato de salto, os homens arregaçarem as calças, pegarem mangueiras, rodos, vassouras. E em questão de meia hora a igreja estava pronta para receber as autoridades na celebração da inauguração. Foi uma grande ansiedade, foi uma grande festa, mas foi uma prova do que é ser igreja. A igreja é aquela que ama, aquela que trabalha, aquela que serve, aquela que arregaça a manga da roupa de festa para limpar, arrumar e deixar as coisas bonitas para o Rei da Glória entrar, o Senhor Todo-Poderoso. Amém, obrigada. Deus abençoe. Ao meu lado está a tão querida que carinhosamente a gente chama de Tia Hilda. Nessa tarde tão
tão especial, tia Hilda. O que você pode contar pra gente, compartilhar com os nossos telespectadores de algo que você vive, né, ou viveu aqui na PIB? É uma emoção muito grande, muito. É uma alegria tremenda, porque faz 50 anos eu cheguei no Brasil. E cheguei na PIB, lá na Westfalen, subindo aquela escada. Eu vim sozinha. E Deus aqui me preparou um marido, uma família e uma família na fé. Oh, primeira igreja de Curitiba. Como amo esta igreja. Que história linda, né? Porque é história de vida, né? Que se completa no reino de Deus. E conta pra gente como que tá o seu coração vivendo esse dia especial. Transbordando. Estou emocionada. Não sei se tremem as pernas, as orelhas, não sei o que. Mas eu estou feliz de ver todo esse povo aqui. Queria que outros estivessem, pudessem estar também. Mas o horário e as dificuldades de cada um é impossível. Mas nos alegramos no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não só construiu um templo, mas o Senhor está construindo ainda uma igreja. Então, ver todas essas pedras vivas aqui é uma alegria. Muito obrigada, tia Hilda. Eu vou te liberar para que ela possa aproveitar essa tarde e esse culto que já vai começar, né? Okay. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Pastor Nilson aqui comigo. É sempre um prazer te receber, pastor, aqui na Rede Super. Que momento lindo, histórico, né? Que a gente está vivendo nessa tarde. Conta pra gente, pastor, como que está o coração, quais lembranças vêm de tanta história, de tantas memórias. É muito gostoso, né? Fala a verdade, quem pode estar numa igreja com mais de 100 anos, né? São 110 anos, e essa é uma festa num tempo diferente, no meio do ano, né? Quando a gente vem aqui lembrar e celebrar a vida daqueles que fizeram parte dessa história, de construir, viver todo o tempo de fazer as ofertas, as campanhas. Então aqui hoje tem muita gente desse tempo, alguns já se foram, já estão na glória. Mas hoje é um dia de celebrar aqueles que plantaram a semente, aqueles que regaram. E nós hoje aqui estamos colhendo, né, tudo aquilo que foi trabalhado ao longo desses anos. É um privilégio. Pastor Nilson, a gente está fazendo uma pergunta-chave para todos os convidados, que é o seguinte: você se lembra do dia da inauguração do templo e como foi o sentimento, né, naquele dia? Eu lembro muito bem, né, porque afinal de contas eu estou à frente dessa obra já faz algum tempo. Eu lembro que nós estávamos faltando pouco tempo, poucas horas para o culto de inauguração, e nós estávamos limpando a igreja, tirando todo o material de obra ainda. Então várias pessoas estavam chegando para o culto e começaram a ajudar a gente a fazer aquela organização, aquela limpeza. Então eu me lembro muito bem, porque foi uma festa linda do povo junto festejando o centenário da igreja. Eu acho que é lindo esses bastidores, né? Um dia como esse a gente tem que contar mesmo, compartilhar e a nossa geração ouvir tantas coisas lindas que vocês fizeram para que hoje a gente possa desfrutar desse tempo bom e juntos, né, pastor? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, quem sabe aqueles que fizeram parte desse início, mas não puderam estar aqui ainda. Olha, a mensagem que eu posso deixar é: continue, né? Nós continuamos com a igreja do futuro, porque a igreja do passado nos trouxe até aqui. A igreja do presente, ela nos impulsiona a sermos a igreja que virá. Então a mensagem é: continue, nós como igreja vamos continuar avançando. Obrigada, pastor. Deus abençoe. O Deus do céu é o que nos fará prosperar e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias 2:20. Esse foi o versículo oficial do primeiro encontro Pedras Vivas. Nós queremos encerrar esse programa tão lindo, tão histórico, também com uma canção que diz assim: aqui chegamos pela fé,
confiando em Deus. A palavra é fiel. Não olharemos para trás, vamos com fé. Assim, nós encerramos o nosso programa de hoje. Se você quiser ver esse e outros programas, acesse nossas redes sociais. Até a próxima, Rede Super inspirando você.